Bom dia, queridos. Vamos para mais um estudo da palavra do nosso Deus, continuando no livro de Atos, agora no seu capítulo de número 18. Quero ler primeiramente com você o versículo 9, que diz assim: Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo chegou a Corinto depois que ele deixou a cidade de Atenas e ele encontrou ali um judeu chamado Áquila e também a sua esposa Priscila. E ali eles se aproximaram um dos outros porque tinham o mesmo ofício, eram fazedores de tendas, e aí então passaram a trabalhar com eles e também a morar juntamente com o casal. E todos os sábados, Paulo ele falava, pregava nas sinagogas, fazendo com que os judeus entendessem a palavra do Senhor. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Paulo estava sozinho ali em Corinto, mas a chegada de Silas e Timóteo fez com que Paulo tivesse mais tempo para pregar a palavra de Deus. Percebam que Paulo pregava, mas quando Silas chegou de viagem juntamente com Timóteo, ele teve mais tempo. Por quê? Porque havia mais pessoas para ajudar. Quanto mais pessoas estiverem juntas para divulgar o evangelho, maior ainda será a propagação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que quando Paulo pregou, ele expôs a palavra do Senhor, aqueles judeus, eles blasfemaram. E aí o que Paulo fez? Sacudiu as roupas e disse: olha, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Mas mesmo estes que blasfemaram, muitos ali moradores da cidade de Corinto ouviram, creram e também foram batizados. A palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? Então, Paulo pregou, várias pessoas ouviram, creram e foram batizados. E aí, certa noite, Paulo teve uma visão em que Deus lhe disse para que ele não ter medo das perseguições, das pessoas que estavam perseguindo ele. Pelo contrário, ele deveria falar e não se calar. Por quê? Porque Deus estava com ele e ninguém ousaria fazer algum mal na vida de Paulo, porque o Senhor estava com ele. Porque Deus, ali em Corinto, havia muitas pessoas que deveriam ouvir o evangelho do Senhor. Quando nós saímos para pregar o evangelho, o Senhor vai à nossa frente. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. E por isso, então, que Deus, ele encorajou a Paulo a não se calar, não fique com medo, né? Não se cale, continue falando. É isso que nós temos que fazer diante até mesmo de alguma intimidação, continuar falando e pregando as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele está conosco. E aí Paulo permaneceu cerca de 1 ano e meio ensinando a palavra do Senhor lá em Corinto. Só que Paulo, depois que Priscila e Áquila, né, eles chegaram ali a Éfeso, Paulo chegando a Éfeso, melhor dizendo, ele então, juntamente com Priscila e Áquila, eles entram na sinagoga, né? Paulo deixa-os ali em Éfeso e ele vai pregar para os judeus, né? Então o objetivo de Paulo era pregar para os judeus, para que os judeus então se convertessem a Cristo Jesus, porque não estavam aceitando o Messias, eles não aceitaram o Messias como Salvador. E aí então,
aqueles irmãos de Éfeso pediram que Paulo permanecesse com ele ali alguns dias, mas Paulo não podia permanecer e disse: olha, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E aí Paulo partiu, né, de Éfeso, foi para Cesareia, chega até Jerusalém e aí então ele realiza uma sucessiva viagens, não é? Sucessivas viagens, chegando à região da Galácia e também a Frígia. E Paulo, todo lugar que ele passava, conforme está lá no versículo 23, o que ele fazia? Ele fortalecia os discípulos que ali estavam. Então, Paulo completa a sua segunda viagem missionária. E aí, a partir do versículo 24, Paulo inicia a sua terceira viagem missionária. E ele chegou a Éfeso, ali ele conhece Apolo, um homem, segundo o texto sagrado, ele era poderoso nas Escrituras, ele era muito bem instruído no caminho do Senhor, ele falava e ele ensinava com precisão as Escrituras. Então perceba que para falarmos do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser cristãos tímidos, não é? Tem que ser eloquentes e poderosos nas Escrituras, ou seja, conhecedores das Escrituras Sagradas, instruídos exatamente, né, na palavra do Senhor e falar com precisão, convicto daquilo que estamos falando para que as pessoas não tenham dúvida de que nós estamos pregando a Jesus Cristo, o Senhor e também o Salvador. Então, Apolo, ele tinha uma facilidade e uma exatidão, né, nas suas palavras de falar da palavra do Senhor, do caminho de Deus, do caminho de Jesus até Deus, através da vida dele. E aí, então, quando Apolo percebeu que deveria caminhar ainda mais, percorrer a Caia, ele então auxiliou com grande poder, tentando convencer a alguns judeus que ali estavam, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, é através das Escrituras Sagradas que nós provamos para as pessoas que Jesus Cristo, ele é o Senhor, que Jesus Cristo, ele é o Salvador. Por isso que lá no versículo de número 9, lemos dizendo que certa noite Paulo, que teve a visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não se cale. Versículo 10, porque eu estou com você, ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muitos ainda para alcançar nessa cidade. Aí no versículo 11, diz o texto sagrado: Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, fazendo o quê? Ensinando entre eles a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que tem que ser ensinada, Cristo é que tem que ser anunciado e ele é anunciado através das Escrituras Sagradas. Nós não podemos tirar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nenhum livro, mas é as Escrituras Sagradas que testificam que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós, quando formos falar do Senhor Jesus Cristo, possamos ser exatamente como Apolo, né? O homem eloquente, poderoso nas Escrituras e instruído no caminho do Senhor, e quando ele falava com precisão, porque ele anunciava Jesus Cristo através das Escrituras. Cristo deve ser anunciado às pessoas através da Bíblia, palavra do Senhor poderosa, que é fonte de água da vida para todo aquele que nele crê. Jesus Cristo deve ser anunciado às pessoas através das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe na exposição da palavra de Deus às pessoas, tirando-a do próprio livro de Deus, das Escrituras Sagradas, que ela é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Amém.